No capítulo 11, no verso de número 7 de Hebreus, a Escritura diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu a arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Oremos. Ó Santo Deus, quando lemos Hebreus capítulo 11, essa carta inspirada pelo Senhor, nós vemos como a fé é importante na vida do teu povo, para a salvação e para uma vida adequada segundo a salvação que o Senhor nos dá. E hoje, ao aprendermos com o Senhor através da vida de Noé, abra o nosso entendimento, ilumina-nos para que possamos, ó Deus, ser aperfeiçoados pelo Senhor, sermos santificados. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Esse único verso das Sagradas Escrituras, falando a respeito do que foi a vida de Noé, e qual o significado que a vida dele teve, por causa de um elemento na sua vida: a fé. Aqui nós vemos o autor dizendo que tudo aconteceu por causa da fé. Por isso que começa o texto dizendo: pela fé, através da fé, porque ele teve fé, porque a fé foi lhe dada, porque a fé, que é graça de Deus, estava no coração desse homem. A nossa vida cristã, ela é uma jornada, é uma caminhada, onde o nosso objetivo é os céus. Aquele caminho que é necessário a gente trilhar até os céus, ele foi aberto pelo Senhor Jesus. Nós não abrimos ele. Mas a Escritura diz que quando o Senhor Jesus Cristo vem e faz a obra, ele abre esse acesso, ele é chamado de novo e vivo caminho, aqui no próprio livro de Hebreus. Sendo assim, eu preciso e você entender que essa vida cristã e essa jornada, ela não pode e jamais conseguirá ser sustentada pelo que nós vemos, pelo que nós provamos ou testamos, mas pelo que nós cremos. Isso sim é importante. Em Noé, nós vamos encontrar um exemplo vivo de como a fé genuína, ela gera perseverança diante da incredulidade do mundo. Esse homem, ele teve que viver isso. Esse homem teve que vencer todas as dificuldades que vieram contra ele por causa de um elemento na sua história: a fé em Deus. Ele foi um homem que, apesar da incredulidade do mundo, apesar do tempo de espera que ele teve que experimentar, viver, e das promessas ainda invisíveis diante dos seus olhos, ele vai construir uma arca que Deus lhe ordenara, para dessa forma, como diz o texto, salvar a sua família. E a gente vai perceber, quando vamos para o livro de Gênesis, que é muito mais do que isso. Em Hebreus 11, no capítulo 1, nós vemos uma definição de fé. E uma coisa fantástica que é dito aqui, e que é comprovado na história de Noé, é que a fé é a convicção de fatos que não se veem. É você acreditar naquilo que você não está vendo ainda. É algo que está sugerido, que está prometido, que está colocado diante de você como algo que vai acontecer, e você deve acreditar naquilo porque quem disse é verdadeiro. E você acredita neste que disse a promessa, que no caso aqui
é Deus. Como é difícil depender de alguém desta forma. Depender da promessa de alguém de forma inteira, completa, sem em momento algum duvidar, vencendo o tempo, vencendo os lamúrios que provavelmente possam ter existido dos seus filhos, da sua esposa. Mas ele foi perseverante até mesmo diante da perseguição e da atitude de bullying que aquelas pessoas faziam contra ele, porque ele estava fazendo algo totalmente sem nexo, sem nenhum entendimento. Nós vemos aqui no texto Noé sendo avisado sobre as coisas que ainda não tinham sido vistas até aquele momento. Do que Noé foi avisado? Ele foi avisado que choveria, e que isso resultaria numa grande quantidade de água sobre a terra, um dilúvio, e tudo seria coberto com água. E Deus faria a água sair do chão, brotar, e a água cairia do céu, e as coisas estariam cada vez mais inundadas, e o sopro de vida estaria sendo consumido pelas águas. Essa semana mesmo eu estava conversando com alguém, uma experiência que eu tive com o meu carro, esse que eu tenho agora, numa chuva muito, muito forte, aqui em Goiânia, e naquela descida da T9 ali, eu ia atravessar e um carro pequeno atravessa, e eu vou logo atrás dele. Só hora que chega no meio da pista, a água bate naquele carro, passa por cima do carro e leva o carro. E eu estou logo atrás, vendo aquela situação toda. E eu acelero com tudo o meu carro, e ele tem um sistema que faz com que as 4 rodas rodem ao mesmo tempo. E ali eu saí. E eu fiquei pensando exatamente no dilúvio. Naquele evento. Eu conheço água, eu sei a força da água. Eu sei o que significa correntes de água caindo do céu e saindo debaixo da terra, como diz as Sagradas Escrituras. Eu sei que quando existe muita água, essa água ela é tão poderosa que não existe fresta que ela não entre, e até mesmo expanda. Eu entendo isso e você também. É uma força descomunal. É algo fantástico e terrível. Há pouco tempo atrás, nós vimos isso acontecendo no sul do nosso país. Nós vimos as imagens das casas sendo levadas como se fossem brinquedos. E simplesmente a água vem, bate, destrói e leva tudo. E depois daquela enchente no sul do nosso país, nós vimos a destruição. Muitas pessoas mortas. Uma quantidade enorme de animais mortos. E tudo aquilo porque a água caiu sobremaneira. E Deus está dizendo, vai ser muita água. Eu vou fazer chover. Eu e você compreendemos isso. Nós temos até exemplos quanto a isso. Mas, quando lá em Gênesis acontece essa promessa e essa orientação que Deus traz para Noé, até aquele momento, diz a Escritura, não tinha havido chuva sobre a terra. Deus falou para Noé algo que não tinha acontecido ainda. Até o tempo de Noé não tinha chuva. A Escritura fala de um orvalho, mas ela não fala de chuva. Em Gênesis capítulo 2, no verso 5, Gênesis 2, 5 diz assim, diz o Senhor Deus não havia enviado chuva sobre a terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Quando Deus conversa com Noé, não havia chuva. Ele não sabe do que Deus está falando. Não havia algo como eu e você hoje, que compreendemos o poder da água, a força dela. Sendo assim, foi prometido a Noé algo que não aconteceu até aquele momento, e Deus chama de chuva.
Nesse sermão, nós vamos ver algo fantástico. Nós teremos a oportunidade de ver 4 aspectos da fé de Noé, que devem ser inspiradores na nossa caminhada cristã. A evidência de algo que havia na vida dele, e a gente percebe no texto. Um homem que agiu com perseverança, com resistência a todas as dificuldades contra o propósito de Deus na sua vida e da sua família. Foi um homem reverente, o texto diz que ele era temente a Deus. E foi um homem que durante 120 anos, construindo uma arca, ele pregou silenciosamente sobre a vida que há em Deus, e somente no Senhor. E eu os convido a caminharmos aqui, só nesse verso, o verso de número 7. Eu vou lê-lo novamente. E a Escritura diz: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua casa, de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você consegue imaginar esse acontecimento? Como teria sido isso se você fosse Noé e estivesse recebendo de Deus esta mensagem do Senhor? Deus fala a Noé sobre esses acontecimentos. Ele recebe o aviso de Deus e começa a construir essa estrutura gigante no seu quintal, a quilômetros de distância do oceano. Não demora muito para que seus vizinhos comecem a comentar e depois se juntam em zombaria aberta contra ele. Esse homem é louco. Esse homem está totalmente louco. A loucura de Noé ganha notoriedade para toda a terra e as pessoas riam da profecia louca do homem louco que crê num Deus que eles também não criam. E se brincar, chamavam também de louco. Só que não para por aí. Por 120 anos, Noé trabalha e as pessoas riem dele. E ele faz os seus filhos trabalhar com ele, as suas noras, a sua esposa. Ele envolve toda a sua família e ensina-os a necessidade da obediência ao Senhor. Imagina tudo isso. Por 120 anos trabalhando diante de pessoas chamando de louco, de profeta louco e de homem que não entende de nada, e diante dele crescendo aquilo que Deus havia lhe dado o projeto para fazer, uma grande arca. Eu estive olhando na internet para tentar compreender visualmente tudo isso. Eu já tive a oportunidade de participar de um evento de jovens, de um acampamento da Fiel, onde o tema foi exatamente a fé de Noé. E eu lembro de Adalto Lourenço nos mostrando de maneira clara o que era a arca, o tamanho daquilo. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com todos os detalhes que ele trouxe e como ele explicou como ali realmente caberia tudo aquilo que Deus mandou que fosse colocado ali dentro. Achei fabuloso. Só que eu encontrei na internet algo muito interessante. Nos Estados Unidos, eles construíram uma arca segundo as dimensões que são dadas na Escritura. E é um negócio fantástico. Eu vi lá uma foto do pastor Augustus com a Minca, tirando uma foto, tendo isso no fundo. Eles foram lá conhecer aquilo. Tem uma também na Holanda, que foi feita exatamente com esse propósito, para que as pessoas pudessem ter noção disso. E realmente era algo que demoraria muito, muito tempo. Naquela época não se comprava a madeira e mandava entregar em casa. Eu preciso de tanto de madeira para esse ano. Para o ano que vem, mais um tanto de madeira. Não, ele ia ter que pegar a madeira, formar a madeira, formatá-la, cortá-la. Ele tinha que preparar, ele tinha que pôr betume para tampar tudo aquilo. E a Escritura ensina, e ele vai fazer isso, só que é uma tarefa muito longa.
120 anos. A maioria de nós não chega nem perto dessa idade. Meu pai que está aqui, provavelmente o mais idoso entre nós, tem 108, daqui 2 meses, menos de 2 meses, está fazendo 109. É um grande feito. 99. Desculpa aí, pai, estou aumentando muito. 98 e ele vai fazer 99. Se eu pedir para o meu pai começar a fazer uma arca, é provável que ele já teria parado de fazer a arca há um bom tempo. A energia não é a mesma. A força, a capacidade. Mas esse homem, quando Deus chamou, ele já tinha uma certa idade. E durante 120 anos, ele construiu a arca. Ele não desistiu. Mesmo sem evidências visíveis, ele nem sabia o que era chuva. Noé creu na palavra de Deus, que falou com ele dos céus. Ele ouviu uma voz que veio do céu. A sua fé se materializou numa atitude correta. Ele creu no Senhor de tal forma que ele resolveu obedecer a Deus. A construção da arca, em obediência fiel ao comando de Deus, é uma materialização da fé. Ele fez aquilo que ele entendia que deveria fazer, porque Deus diz, faça, e ele fez. E ele fez isso porque ele creu. Eu fico pensando, eu leio a Escritura muitas vezes, e vejo Deus dizendo que eu devo fazer algo, e eu ainda fico pensando se eu devo fazer algo. E muitas vezes a Escritura diz que eu devo fazer algo, é Deus me falando, e eu faço diferente, eu desobedeço, eu desonro, e às vezes uma coisa pequena tira de mim o ânimo de perseverar, de continuar naquele propósito de Deus, e depois eu digo assim, não, eu vou sair um pouquinho, porque depois eu peço perdão e Deus perdoa, e ainda sou safadinho o suficiente para ter uma atitude dessa. Mas o que o texto diz a respeito desse homem chamado Noé, é que ele ouviu a palavra de Deus que dizia, faça. E por mais absurdo que aquilo tivesse diante dos seus olhos, ele fez. Lembre-se de uma coisa, a verdadeira fé, ela não espera por sinais visíveis para agir. Ela se desemboca numa ação, mesmo que seja sem a possibilidade de ver. Eu estou agindo porque Deus disse, e eu creio nele e na fidelidade dele. É a fé expressa em atitude. É muito interessante porque é semelhante àquilo que Tiago diz na carta, no capítulo 2, verso 17, ele diz que a fé sem obras é morta. Noé demonstrou isso através do seu agir. Noé mostra que a fé salvadora é sempre acompanhada de obediência prática e irrefutável, uma obediência contínua, uma obediência feliz, uma obediência que exige perseverança, uma obediência que envolve um compromisso com o Deus da minha fé. Se você crê no Senhor Jesus como Senhor da sua vida, se você crê como Noé cria, quando Deus diz na sua palavra alguma coisa, é algo que deve desembocar em obediência objetiva, clara e sem peso de coração. Vocês lembram daquele homem que subiu numa pequena árvore, sendo ele pequeno, para ver o Senhor Jesus? Ele passava por ali. O nome daquele homem era Zaqueu. O Senhor Jesus diz, ei, você aí, Zaqueu, desce dessa árvore porque eu vou para a sua casa. Você vai para a minha casa? Você vai para a minha casa? Vou. Então vamos.
E vai o Senhor Jesus e aquela grande turba de gente vai atrás e alguns começam a questionar, mas o Senhor aqui na casa desse pecador, desse homem que fica pegando de nós os impostos e ganhando dinheiro em cima da nossa dificuldade, esse homem não é justo, esse homem não é bom, esse homem é um publicano, é um cobrador de impostos, desonesto, como era comum naquela época, cobrador de impostos era sinônimo de desonestidade. Aquele homem creu no Senhor Jesus. E o texto diz que ele disse ao Senhor Jesus, Jesus, eu vou devolver aquilo que eu peguei de maneira indevida de cada um. Mas eu não vou fazer só isso. Eu vou dar mais para eles. 4 vezes mais do que aquilo que eu peguei de maneira injusta de cada um deles. A partir do momento que ele creu, ele foi redimido pelo sangue de Cristo. A sua vida teve um comportamento que mostrou a sua fé. A vida de um servo de Deus, de um crente, ela tem uma demonstração clara de obediência à vontade de Deus. Não é, será que vai acontecer? Será que é? Será que vai existir alguma transformação de esperança, de alegria, de convivência com Deus, convivência com as pessoas, convivência com a família, esperança de vida eterna? Claro, tudo isso muda. Porque a partir do momento em que Deus age e me convence e cria em mim verdadeira fé, o meu objetivo maior é me alegrar naquilo que Deus me dá e honrá-lo através da obediência. Segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto é que a arca de Noé, ela foi um exemplo de perseverança dele, de resistência. Uma coisa é você ter fé por um dia, você ter fé por uma semana, até mesmo ter fé durante um mês e não errar de jeito nenhum. Você pode até por um ano fazer isso e ficar todo zeloso daqui e dali, mas você vai ser tentado por si mesmo, pelo mundo, pelo diabo. Você vai sofrer situações, mas a promessa do dilúvio foi dada 120 anos antes da vinda da primeira chuva que abriu o dilúvio. Noé teve que passar esses anos em preparação, sem ver uma única gota de chuva. Quem sabe, você pode estar dizendo, algum dia ele foi acordar e pensar, nossa, hoje a gente vai ter que levantar uns pedaços de madeira bem grandes, ou acabou a madeira, a gente vai ter que ir para o mato arrancar e depois trazer para cá, e depois, eu já estou cansado, vou desistir. Afinal de contas, mais um dia, menos um dia. O texto não nos dá essa ideia. O assunto da fé, aqui introduzido no livro de Hebreus, fala no verso de número 10, em Hebreus capítulo 10, verso 36, que o cristão precisa perseverar. Diz assim, Hebreus 10, 36, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E isso aqui funcionou na vida de Noé. O texto diz, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, perseverar, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Perseverar é sustentar uma fé na minha vida em toda e qualquer circunstância, é ser resistente às adversidades, sem perder aquilo que recebeu de Deus, a sua promessa. Isso é perseverar, isso é ser resistente. A necessidade da perseverança é algo que Deus deseja ver na nossa vida. E que aqui nesse texto está destacado como algo que é próprio da vida de alguém que verdadeiramente crê do jeito que Deus quer que creiamos. Por isso está aqui, para aprendermos com Noé. Olhem comigo em Hebreus,
Passe uma página, capítulo 12, versos 1 e 2. Mais precisamente, o primeiro verso diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A ideia é a mesma. A vida cristã é uma jornada, é uma corrida, é um alvo que deve ser alcançado lá na frente. Eu tenho que ter toda uma estratégia de fé, de obediência, de perseverança, senão eu não consigo chegar lá no fim. Mas acima de tudo, o que é mais importante é eu saber que se eu chegar lá naquele ponto, eu vou encontrar aquilo que foi proposto. A promessa de Deus. Segundo esse texto, no verso de número 2, é dito que nós temos que ter os olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É assim que nós conseguimos chegar lá no fim. Ele, pela alegria que nos está proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, Jesus fez tudo aquilo que era proposto pelo Pai. Ele foi até o fim, ele foi envergonhado, ele foi desprezado, mas ele fez tudo o que tinha que fazer, e agora ele está assentado à direita dos céus, no trono do Pai. A proposta foi dada, a obediência foi cumprida, porque havia fé. Houve triunfo. Nunca se esqueça disso, irmãos. Nunca se esqueçam disso. A fé verdadeira, a fé genuína, ela é demonstrada com perseverança. Essa fé verdadeira, ela não desiste diante da zombaria, como Noé não desistiu. Ela não desiste diante do tempo, ou da ausência de resultados visíveis. Não caiu nem uma gotinha de água, para a gente saber o que é esse negócio de água cair do céu, chamado chuva. Noé perseverou, e eu e você, através desse texto, nós somos chamados a perseverar também, firmes na promessa e na graça de Cristo. Deus não me mandou construir uma arca. Deus não mostrou que eu deveria fazer isso para o resto da minha vida, para só no final encontrar alguma coisa. Mas Deus me disse que eu deveria lembrar da promessa dEle, de que Ele é um Deus que cuida de mim, e que Ele tem um alvo para a minha vida, o céu, a morada com Ele eternamente. É um lugar de gozo, é um lugar de alegria e de louvor eterno, na presença do Deus eterno. Essa é a promessa. E Ele me traz uma condição: para eu ser fiel até o fim. E Ele vai me dar a coroa da vida. Foi assim que Noé e a sua família receberam a promessa. Fizeram tudo. Entraram dentro da arca quando a chuva caiu. E Deus fez com que os animais de 2 em 2 vieram. O texto não diz que ele precisou ir lá correndo atrás dos animais, mas eles vieram. Eu não sei explicar como é isso, eu só fico imaginando. Mas eles vieram. E entraram naquela arca e foram todos alojados. E eles passaram aqueles dias, todos com água caindo, 40 dias de chuva e de água saindo do meio da terra. Brotando da terra, é assim que a Escritura diz. E a água sai e brota da terra, é como se rios saíssem, e a água caindo e caindo. Eu fico pensando, uma chuva de 5 minutos, violenta, faz tudo ficar muito desesperador. 40 dias. E aquela arca boiou. E ela ficou ali, durante aquele tempo, e o tempo foi longo, até que a água baixou.
Quando ela baixa, eles saem felizes, porque a promessa se cumpriu. Ele e a sua família foram salvos. Porque se ele não tivesse feito, obedecido, a sua família também teria morrido. E isso é bem significativo para mim e para você também. Uma outra coisa que nós vemos aqui, da vida de Noé, é que ele faz uma arca. E a arca dele é uma expressão do temor que ele tem a Deus e da reverência que ele tem diante do Senhor. Aqui no verso 7 diz que, pela fé, Noé, sendo temente a Deus. Ele temia a Deus. Ele tinha temor. E diante disso, ele tinha um ato de reverência ao Senhor. A palavra temente é uma palavra que é usada em outros momentos na Escritura e dá a ideia de devoção. Ele era aquele que tinha uma devoção para com Deus e por causa disso tinha uma vida de piedade diante de Deus e ele reagia na presença do Senhor com reverência. E Deus exige isso de nós. Essa palavra temente pode ser traduzida por isso que eu acabei de dizer para vocês. Tem 2 textos onde nós encontramos isso. Eu gastei um tempo aqui no livro de Hebreus procurando para ver se tinha essa expressão, e realmente ela está aqui. Olha só, Hebreus capítulo 5, no verso 7. O texto diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, o seu temor e a sua reverência diante daquele que ele estava entregando a sua oração. Jesus foi ouvido. Jesus suplicou e foi ouvido. Mas isso porque ele teve uma atitude de reverência, de submissão, de temor diante de Deus. O outro texto que nós encontramos a mesma ideia, está no capítulo 12, no verso de número 28. O texto diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Como é que é o modo aceitável que nós adoramos ao Senhor? Com reverência e temor. Querida, Deus não quer adoração, vida de adoração, que não seja demonstração de reverência a Deus e temor a Deus. Essas 2 expressões têm características que se associam. A ideia de reverência é a ideia de você estar diante de alguém extremamente grandioso e você age com um ato de reverência, um ato de submissão, um ato de dependência, um ato de necessidade de obediência como Senhor, servo. E a ideia de temor é eu vê-lo grande, 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 maior do que todas as coisas, e não ter nem coragem de levantar os meus olhos para olhar para Ele, porque eu temo esse Deus grande, eu tenho temor no meu coração por Ele, não é medo, mas eu sei que Ele é valioso, santo, majestoso, Ele é tudo de maneira excelsa e grandiosa, e eu tenho temor diante dEle, eu tenho reverência diante dEle. E aqui no texto de Hebreus capítulo 12 que lemos, o texto diz que a adoração de modo aceitável na presença de Deus é com reverência e temor. Como que Noé adorou a Deus? A Bíblia, ela tem muito a dizer sobre a reverência e temor, que são adequados ao Senhor. Mais do que um mero respeito saudável, é mais do que isso. Quando nós percebemos Deus grandioso, nossa reação natural, ela vai ser uma boa dose saudável de temor na presença de Deus. Eu fico extremamente escandalizado, e eu creio que vocês também, quando alguém começa a falar, a murmurar, a reclamar e a descer a língua contra Deus. Falar de Deus.
agredir a Deus. Essa semana a reportagem era de um homem que estava na Avenida Paulista, em São Paulo, pregando o Evangelho, um jovem. E veio outro descendo-lhe os tapas, de cima para baixo. O cara era bem maior que ele. E mandando ele calar a boca. Ele deveria calar a boca. Ele não deveria falar nada, porque ninguém queria ouvi-lo. Que Deus o quê? Deus não existe. Que Deus o quê? Para com isso. Se Deus existisse, Ele faria isso e faria aquilo. E o rapaz, você está ficando louco. E ele falando mal de Deus o tempo inteiro. E aquele rapaz tentando fazê-lo parar, e ele não parava. Nós vivemos num mundo onde Deus não é reverenciado. Não existe temor a Deus. Onde as piadas que mais fazem as pessoas rirem estão relacionadas a Deus, a malícia contra Deus, ou a um confronto daquilo que é santo, ou colocar num pedestal aquilo que é pecaminoso e que é a demonstração clara de uma rebeldia contra a santidade de Deus e a sua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. E as pessoas adoram rir destas coisas. Nós não vivemos num mundo reverente a Deus. Aqueles que são reverentes e que têm temor no coração, é porque têm fé como Noé tinha. Porque foram atingidos pelo Deus, que falou dentro da sua alma e os levou à sua presença. Nós somos um povo que fomos encontrados por Deus, nem fomos nós que buscamos, foi Ele que na sua bondade veio até nós e viu a nossa necessidade e abriu os nossos olhos para entendermos quem Ele é, e nós o vimos. E Ele diz, creia em mim, e Ele me dá a fé e eu creio nele. E agora eu tenho alegria em temer a Deus, e o meu coração se entristece e fica escandalizado quando as pessoas que não creem vêm e falam mal do Deus que creio. Isso me entristece, me angustia, mas não tira de mim a convicção de que Deus é Deus. E nem tira de mim a certeza de que foi Ele que me deu a fé. E eu tenho certeza que Ele vai cumprir cada uma das suas promessas. Esse ato de reverência e temor, queridos, é próprio do povo de Deus. Não é próprio do mundo. E Noé mostrou isso. O texto diz que ele era um homem temente. E ele mostra o seu temor a Deus de uma forma muito clara. A sua reverência a Deus. Mostra que a construção da arca foi visto como um ato de adoração. Ele estava adorando a Deus enquanto fazia tudo aquilo. Por mais pesado e difícil que fosse. Demorei 1 ano para levantar uma madeira, para fazer isso, consegui só aquela parte de baixo. Irmãos, foram 120 anos. 365 dias vezes 120 anos. É muito dia. É muita luta. Cada um daqueles dias foi vivido por aquele homem, quando ele construía aquele lugar, como uma expressão de adoração. Quando eu e você obedecemos ao Senhor porque tememos a Ele, nós reconhecemos quem Ele é. E eu estou aqui diante do Senhor fazendo a sua vontade. Estou adorando ao Senhor através da obediência. É assim que tudo deve ser. Qual é o grande ensinamento que nós encontramos aqui? O ensinamento é que a fé verdadeira levará a uma adoração verdadeira, que tem a ver com uma reverência diante do Deus que conhecemos, e um temor diante dEle, a disposição de cumprir a sua vontade, e ao fazê-lo, adoramos a Ele. No seu sim, sim, no seu não, não. Por último, irmãos, o que nós vemos aqui é que a arca de Noé foi uma declaração de condenação para aquelas pessoas.
No verso 11, no capítulo 11, verso 7, na segunda parte diz assim: assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Como assim? O que quer dizer que ele condenou o mundo? Aquelas pessoas todas ouviram falar daquele homem que temia a Deus e que dizia para eles da necessidade do arrependimento dos seus pecados. E que fazia esse testemunho para essas pessoas através do seu ato de fidelidade a Deus. Era um homem que pregava o evangelho com a sua vida e com a sua fidelidade ao Senhor. Ele não era um homem que se corrompia com a corrupção daquela época. E Deus estava dizendo que ia destruir o mundo porque a corrupção, a maldade, o pecado havia crescido de uma maneira tão grandiosa que Deus disse: eu vou destruir. É um ato de ira de Deus. Ira santa, verdadeira, a qual ele tem o direito, porque ele diz que o pecado leva à morte, e ele fez cumprir tudo isso. Ele tinha um propósito de fazer, e ele leva as pessoas a terem o ouvido aberto, a visão, a capacidade de perceberem que alguém estava fazendo algo que demonstrava que Deus existia. E que a vida dele não era como era a deles, em pecado e dissolução. 2 Pedro, capítulo 2, no verso 5, diz que Noé era um pregador da justiça. Que tipo de sermão Noé pregava? A resposta é dada aqui nesse texto, nessa passagem. O sermão de Noé foi uma arca. Foi o que ele fez. Toda vez que alguém olhava para aquela grande e desajeitada embarcação, aquele negócio estranho, eles eram lembrados de que era um símbolo do julgamento prometido por Deus contra o mundo que estava morrendo no pecado. Existe algo que nós precisamos entender, aprender aqui. A vida de um cristão obediente é um sermão diante dos homens que não conhecem a Cristo. Um servo de Deus que vive a palavra do Senhor e se preocupa em obedecer o propósito de Deus, e faz isso como adoração diante do Senhor, por mais difícil que seja, é um testemunho a respeito do Deus da nossa vida, da paz que temos no nosso coração, da esperança que traz motivação para nós todos os dias quando abrimos os olhos. Isso é especialmente verdadeiro, irmãos, para aquelas pessoas com quem nós temos contato todos os dias. Noé, todos os dias, adorava a Deus, construindo a arca, sem murmurar, esperando a promessa se cumprir. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versos 1 e 2, Pedro dá instruções para que esposas que são casadas com maridos descrentes devem ter um comportamento tal que através do seu comportamento elas vão ganhar os seus maridos para Cristo. Lembram disso? O texto diz assim, 1 Pedro 3, a partir do verso 1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Alguém olha o comportamento sadio e temeroso, cheio de reverência, de alegria e adoração diante de Deus, e a sua vida é um testemunho para o outro, de tal forma que Deus usa isso para salvá-lo. O texto está dizendo que uma mulher incrédula, ela tem a estratégia mais importante, é
viver um cristianismo verdadeiro junto da sua casa. Se essa é a sua experiência, minha querida, aprenda, porque esse é o princípio da Escritura. E esse foi o princípio que nós vimos na vida de Noé. Nós somos chamados para pregar um sermão que na maioria das vezes não é pregado com palavras, mas com as nossas vidas. E foi isso que Noé fez. Suas próprias ações foram um sermão de condenação ao mundo ao seu redor. E acabou sendo ele aquele que estava condenando eles, estava mostrando a condenação deles. Não, simplesmente agindo como palavra e boca de Deus para aquelas pessoas através da sua vida. Eu creio que as minhas ações, as suas ações, devem ser e ter o mesmo conteúdo que houve na vida de Noé. Nós chamamos as pessoas para se voltarem para Cristo Jesus, que nós amamos, quando nós servimos a Jesus, quando estamos com elas. Assim como Noé, nossa vida deve ser um sermão vivo, chamando todos ao arrependimento e mostrando que há uma arca de salvação hoje. A arca de salvação é Jesus. A arca é Jesus. A arca ali naquela época, naquele tempo, era crer que era para fazer aquilo, era aquilo que salvava. E Noé não se afastou daquele objetivo que Deus colocou para ele. Hoje, queridos, a nossa arca é Jesus. Ele simbolizado lá, e agora posso crer nele. Noé foi herdeiro da justiça que vem da fé, diz o texto. Era um homem que vivia em justiça e que acabou trazendo uma justiça que para os outros foi de condenação. Para ele foi de livramento. Essa justiça, em todo o testemunho da Escritura, é uma justiça que foi imputada a ele. Vinda não das mãos dele, não das mãos humanas, mas da graça do Deus abençoador, que nos dá a fé. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá pela fé. Noé nos aponta para Cristo. Cristo é a verdadeira arca que nos salva do juízo vindouro, porque o juízo vai existir. A Escritura diz que vai ter, então pode ter certeza. Deus disse que não vai destruir mais o mundo com água, mas Ele vai destruir com fogo, diz a Escritura. Mas antes Ele vai voltar e vai buscar toda a sua igreja. E Ele, depois de destruir esse céu e terra, a Escritura diz que haverá novo céu e nova terra, onde habitaremos eternamente com o Senhor. Cristo é o verdadeiro pregador da justiça. Em Cristo, eu e você, nós somos chamados para viver pela fé. Como Noé foi convidado, foi chamado, foi escalado por Deus a viver e demonstrar a sua fé na sua vida, adorando a Deus, construindo uma arca que parecia coisa de louco. Ele perseverou, ele foi reverente e ele testemunhou ao mundo com a sua vida. Hoje nós ainda estamos vivendo nesse mundo que não acabou. E os nossos dias hoje são muito semelhantes aos dias de Noé. O pecado tem crescido de uma forma assustadora. Eu fico vendo a Jéssica ali com a nenenzinha dela, tão pequenininha, tão lindinha, pecadorzinha, que vai precisar crer no Senhor Jesus. Eu fico imaginando como vai ser daqui 15 anos, quando essa garotinha tiver 15 anos. Eu olho para 15 anos atrás,
Eu vejo muita coisa ruim, mas olho para hoje, a coisa está pior. Ah, mas tinha de tudo naquela época, mas não na intensidade que se tem hoje. Não na facilidade para o pecado que se tem hoje. E hoje as pessoas entram e falam tudo de uma maneira clara. E elas não têm medo mais de Deus e do juízo de Deus. Ontem, na orla do Rio de Janeiro, lá na praia de Copacabana, lindíssima praia de Copacabana. Meu irmão estudou no Rio e eu ia passar férias lá. E era na praia de Copacabana que ele morou um tempo, depois no Leblon. E eu ia para a praia todos os dias, era a coisa mais linda, gostosa. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi duas pessoas do mesmo sexo beijar, dois homens, eu era um menino, um adolescente novo, foi quando eu saí e passei atrás de uma daquelas coisas de vender água de coco e tudo mais, não é como é hoje, era diferente na praia, e dois homens se beijando, eu quase dei um troço. Eu nunca tinha visto aquilo foi agressivo para mim. Mas hoje as pessoas estão fazendo isso em todo lugar. Você anda pela rua e as pessoas estão de mãos dadas. E parece que para escandalizar mais ainda, eles fazem para que a gente se sinta desconfortável. Na praia de Copacabana ontem, teve um dos shows maiores que já teve no Brasil, se não foi o maior. E no meio do show, a cantora dá uma palavra especial a toda a galera LGBT, e a colocação dela foi que eles são os mais especiais naquele culto, naquele show para ela. É um culto, né? Quem viu algumas imagens sabem do que eu estou falando. Foi feia a coisa. O que não faltou foram esqueletos no show inteiro. E eu fico pensando, nós não estamos vivendo num mundo diferente do de Noé. Não estamos. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 27, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. É Deus dizendo, olha, lá no tempo de Noé, lembra, eu vim destruir, eu julguei, e salvei quem eu quis. E agora eu tenho que lembrar disso, que Deus vai vir e destruir, e Ele vai salvar quem crer nele. Quem reconhecer os seus pecados e se humilhar diante da poderosa e salvadora e agraciadora e protetora e paterna do Deus autêntico. Esses vão estar com o Senhor, os demais não. O que esperam eles? Morte eterna. Morte eterna é inferno. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Para eles estava tudo normal, pecado para eles era natural. Nós estamos vivendo esse tempo absurdo, cada vez mais quente. Hoje pela manhã eu falei da fervura, do fervor no Espírito, que a Escritura fala, só que esse quente aqui não é no Espírito, é no inferno. As pessoas, elas estão se alegrando com o pecado, elas estão exaltando o pecado, elas estão contra aqueles que não agem como eles. E diz o texto, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Noé entrou e eles não tiveram percepção de que ele estava entrando na arca. E eu fico imaginando todos aqueles animais entrando. Até que veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus ligou o juízo final.
As últimas coisas. Mateus 24 são as últimas coisas. Aquilo que aconteceu com Noé, a arca e o dilúvio. O que eu posso te dizer? Não endureça o seu coração. Pela fé, creia em Jesus e viva como servo de Deus, perseverante, como um servo de Deus, que age com reverência e com esperança. Não endureça o seu coração. Creia no Senhor Jesus. E se você crê, lembre-se que a arca já está pronta. Porque Jesus já fez tudo o que é necessário para que nós pudéssemos, no meio do juízo, entrarmos no céu. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ensine essas verdades para que se tornem práticas na nossa experiência diária. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Senhor, o Senhor é santo. O Senhor é maravilhoso, excelso. O Senhor se revelou a Noé de uma forma tão maravilhosa, ele pôde ouvi-lo. Ele pôde aprender com o Senhor o que ele deveria fazer. Mas nós sabemos, ó Pai, que do mesmo jeito que o Senhor falou com Noé, o Senhor fala conosco hoje através da sua palavra. O Senhor nos apresenta Cristo Jesus e toda a sua obra salvadora. Que privilégio nós também temos, Pai. O privilégio de podermos manusear a tua palavra e ouvi-lo nos direcionando, nos questionando, nos abençoando, nos santificando. Ó Deus, não permita que a dureza nossa permaneça. Mas eu peço que teu Espírito, ó Pai, esteja nos levando a uma vida cristã pura, sincera, coerente, dedicada. E que a nossa vida seja de adoração ao Senhor, de tal forma que, vivendo no mundo onde vivemos, possamos ter as nossas vidas como um testemunho do que é crer em Cristo, e um testemunho de que Cristo habita em nós. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, santifica a tua igreja, e cria em nós características como o Senhor criou na vida do teu servo Noé, para que possamos ser reconhecidos como ele. Um homem, uma mulher que teme ao Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. E eu imploro que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.